capítulo 5, versículo 39. A Rádio Liberdade FM passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Papo de Fé. Papo de Fé. Abra o seu coração para um momento de conhecimento e informações. Lugar onde a teologia encontra vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Papo de Fé. Mais que uma rádio, a sua companhia. Paz, meus amados, mais uma vez estamos aqui então com o nosso Papo de Fé, que é uma honra, né? Um prazer podermos estarmos aqui mais uma vez. E eu queria então deixar aqui o meu boa noite e passar aqui para o nosso pastor Jorge, dar o seu cordial boa noite também. Boa noite, Vitor, boa noite, Wellington, boa noite, pastor Christian, o Marco, que volta a nos alegrar com a sua presença aqui. Realmente também para a nossa audiência, boa noite, para aqueles que vão nos assistir no YouTube aí, bom dia, boa tarde. Alguns dias o Marcão voltou, né? Voltou. O Marcão está ao vivo aqui conosco nos estúdios da Rádio Liberdade, nos assistindo. Sente, né? falta da presença dele. É sempre um prazer, uma honra, né? Portugal, Wellington, seu cordial boa noite. Vamos lá para mais um Papo de Fé, para mais uma quinta-feira que nos inspira em aprender um pouco mais, buscar um pouco mais de conhecimento. Marcão, seja bem-vindo novamente, né? Não se ausente tanto tempo mais, né? Hoje o pastor Christian fazendo a nossa técnica, né? O Paulo Júnior em casa hoje. Deixo aqui minha saudação a ele, se estiver nos ouvindo, né? Acredito que sim, né? Nosso rapaz oficial dos cortes e dos meios digitais, né? E vamos lá para mais um Papo de Fé. De fé. Então, muito bem, hoje estamos aqui com o Christian na técnica conosco. Christian, seu boa noite aí para nós. Paulo Júnior hoje não pôde estar conosco, mas está o Christian aqui conosco, então. Meu cordial boa noite. Muito bem. Nós estamos, então, na nossa série Reis e Povos, Heróis ou Vilões. Eu acho que hoje, nessa quinta-feira, nós encerramos essa nossa série, né? Ao longo desse período, a gente veio falando dos principais reis ao longo dessa temporada, a gente falou dos principais reis, né, de Israel. No programa anterior nós falamos sobre o rei Ezequias, né? E hoje nós não poderíamos deixar de fora que foi um grande rei também, que é o rei Josias, né? E eu acho interessante que ele é um dos últimos reis
eu acredito que ele é um dos últimos ali dos últimos daqueles que buscaram a Deus, né? do Rio Grande do Sul, né? Que depois vem um reinado meio estragado ali, mas Josias foi aquele cara que levantou de novo as coisas, como a gente vai ver. Isso, Então hoje nós vamos falar sobre ele é o 16º rei, né? 16º, né? Então hoje o nosso programa, a princípio, é sobre o rei Josias, né? Vamos falar um pouco sobre ele, sobre esse reinado dele, e eu acho que hoje se encerra, então... E uma contextualização também interessante em relação ao que foi a série, né? Acho que nós podemos... A gente dar um geral em si, assim, né? Do contexto, né? O que foi essa série em si, né? Eu acho que foi uma série bacana, uma série legal que trouxe um monte de novidades, conhecimento para as pessoas que nos acompanharam ao decorrer dessa série, né? Eu gostaria de fazer uma leitura de um versículo bíblico antes de nós dar início aqui, daí eu já vou passar para o pastor Jorge, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, onde nos diz assim, ó: Mas vós sois a geração eleita, o povo sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem, então, eu gostaria de fazer uma leitura aqui em 2 Crônicas, no capítulo 34. Você que está em casa nos acompanhando, que está nos ouvindo pela Rádio Liberdade, ou está nos assistindo, se você quiser nos acompanhar no livro de 2 Crônicas, do capítulo 34 em diante, vai dar ênfase naquilo que nós vamos falar sobre o rei Josias hoje. Josias tornou-se rei de Judá com a idade de 8 anos, após o assassinato do seu pai, o rei Amon, e reinou por 31 anos, a partir de 641 a 609 a.C. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Ele foi um bom rei e amava o Senhor. Então, quero passar aqui para o pastor Jorge, para ele dar início, então, falar um pouco sobre esse rei Josias. Josias é conhecido pela sua coragem, né? Porque ele foi um rei menino. 8 anos, né? 8 anos de idade, começou a reinar. E ele, na verdade, morreu menino ainda, né? Que morreu com 39 anos, embora tenha reinado por 31 anos, mas morreu novo. Morreu, a gente vai ver lá no final, uma situação, uma batalha. Mas ele foi um homem corajoso, porque ele resolveu restaurar. O que a gente acha interessante, né? Falando na panorâmica já do livro, né? É que se a gente, um pouco antes dele, Ezequias, que nós falamos, ele foi o 16º. Não, o Josias o 16º, né? Isso. Ezequias foi o 13º, né? 13º. Então, 3 reinados depois, quando Josias assume, ele teve que fazer tudo de novo que Ezequias tinha feito. Em 2 reinados a coisa descambou de novo, né? Então é uma coisa interessante isso aí. Poucos reinados, o assunto degringolou. E Israel tinha voltado àquelas mesmas práticas as quais Ezequias tinha combatido. E Josias se levanta como um jovem, e interessante que ele, na verdade, ele era assessorado ali pelos sacerdotes e profetas. Tinha a profetisa Hulda também, que é a primeira mulher considerada profeta aqui, porque tinha antes a juíza Débora, né? E aqui vem uma liderança feminina na área profética, que Hulda é consultada aqui, ela traz uma palavra, nós vamos ver mais adiante. Então essas pessoas aqui apoiavam esse menino no seu reinado. Mas ele, aos 18 anos, ele toma aquela decisão de novo purificar Israel. E aí ele vai partir para aquela mesma situação, de derrubar os postes ídolos, de acabar com os lugares altos, de novo investir em restaurar o templo. Quer dizer, você vê isso aí, o que dá 2 reinados ali, 40 e poucos anos,
o templo tinha decaído de novo. Assim como nós falamos no programa anterior, né, que Ezequias, ele retira todas as imundícias e repara o culto. Josias também tem esse mesmo propósito. Ele faz uma restauração do templo. E algumas pessoas dizem que Josias, ele foi o compilador da parte mais antiga da Taná, que é a Bíblia hebraica, né? Porque ainda uma parte não tinha sido escrita, Malaquias e tal, Daniel, Ezequiel são os profetas do cativeiro, mas Jeremias também, né? Mas entre os que estavam antes, ele faz aquela compilação dos livros da lei, mais os demais livros de Juízes. Os próprios livros de crônicas, uma parte já tinha sido escrita. Só para contextualizar. Quando ele fala que ele acha o livro da lei ali, que ele foi aquele que restaurou de novo a leitura da palavra, né? Ele vem, só para contextualizar essa questão, para não ficar perdido, a gente ser bem objetivo. Ele pegou um reinado do avô dele, que é citado na Bíblia como um grande idólatra, né? Foi um rei que trouxe muita idolatria. Sim. Né? Reinou por um curto período de tempo, não foi muito. Manassés, né? Isso, Manassés. Depois Amon, o pai dele. O pai dele, o Amon reinou por 2 anos. Se eu não me engano, né, pastor? Foi pouco, foi, se eu não me engano, 2 anos. Embora a Bíblia cite arrependimento de ambos, mas a ira de Deus se fez cair sobre eles, né? Tanto que Amon foi assassinado, né? Sim. E aí por isso que o reinado tão cedo, com 8 anos. Então veio um período de grande idolatria novamente ali, se entrou muito forte. Quando se fala na restauração do templo, não é focado mais na questão espiritual. Claro que o templo estava abandonado, né? Tendo todo aquele cuidado, aquele capricho que a gente falava lá do Salomão. Sim. No cuidado com as pedras, das ferramentas, sabe? Tudo aquilo foi abandonado. Então, essa reconstrução se fez necessária, e a gente vê que parte disso vem por uma influência tanto dos sacerdotes quanto dos líderes, dos anciões, que queriam isso, né? E os outros reis já tinham aquela soberania. Quando um rei jovem, nesse momento, é o momento de conseguir introduzir a ele boa cultura, boa formação e o verdadeiro culto, né? Então esse é o período. E aí tem um ponto bem específico que o pastor pode inclusive continuar, que é nessa questão da restauração, é encontrado, né, parte de pergaminhos, né, escritos, né, que fazem parte da Torá, algum dos livros mais antigos das leis, né, que é encontrado ali abandonados, né, embora não tenha uma descrição bem coerente, tanto nem do assassinato dos pais dele, mas também não tem, é só citado que é feito o encontro, e aí ele faz aquela prática de rasgar as vestes, de se envergonhar, entristece, né? Né? Então, para quem não está familiarizado bem com isso, mas ouve falar muito, era uma prática comum, né? Não sei dizer se o judeu faz isso ainda, não tenho ideia. Até hoje. Faz até hoje. E de rasgar as vestes e pegar a terra, o pó no chão e jogar sobre isso. Bota um veste de pano de saco. Nessa parte que tu tá falando ali, o até eu tava lendo e me chamou a atenção, assim, que na reparação do templo também teria a reparação estrutural também. Onde ele investiu dinheiro ali. Investiu dinheiro, onde o pessoal estava trabalhando também. Tem toda essa questão espiritual também. E me chama a atenção que enquanto o povo trabalhava no templo, Ilquias, o sumo sacerdote, então ele encontra o livro da lei de Deus. Né? Então, ali onde que tu fala, Wellington, Josias fica triste ao ouvir que estava escrito no livro, pois seu povo não obedecia ao Senhor. É a parte onde que Josias se entristece e rasga as suas vestes, né? Isso. Começa ali no versículo 3, ó, ele, no 8º ano do seu reinado, quer dizer, com 8 anos de reinado, ele tinha 16 anos, né? Sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. Então, ele começou... Tudo começa pela oração, né? Nada começa de graça. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que tinha intimidade na adoração, na busca de Deus. E aqui o Josias começa a fazer a mesma coisa. Ele tendo 20 anos, ele começa a buscar a Deus como um homem, como princípio do seu reinado. E aí, 4 anos mais tarde, ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos,
os lugares altos, os acerins, né, que eram um tipo de deus, de ídolo, as imagens esculpidas e de fundição. Então ele começa a tirar isso devagar. O resultado da busca, sempre você vai tirar o errado da tua vida, né? Na medida que você começa a ter intimidade com Deus, o próprio Espírito de Deus começa a revelar aquilo que não está legal na nossa vida e a gente começa a querer ser restaurado. Porque é uma coisa curiosa aqui, né? Eu aprendi isso, né, lendo lá o livro de Gênesis. Por exemplo, você olha a questão da Bíblia, né? Tudo era lindo, tudo era legal no mundo, para Adão, para Eva, para Deus, para todos os seres que habitavam ali, até o pecado entrar. Quando o pecado entrou, o que acontece? A primeira consequência, Adão aponta para Eva, diz: foi a mulher que o Senhor me deu que me fez pecar. Aí a Eva aponta para a serpente. Então, quando a pessoa começa a apontar para o erro alheio, ela começa a enxergar defeito em todo mundo. Ele, na verdade, estava achando defeito na criação de Deus, né? A mulher que tu me deu, que me fez pecar. Ele quis botar a culpa do pecado dele em Deus mesmo, né? O ser humano, quando ele começa a entrar no caminho do engano, ele começa a achar defeito em todo mundo. Quando você entra no caminho inverso, que é o caminho da intimidade com Deus, você começa a achar defeito em ti, né? Assim, a gente vê o próprio Isaías, né, profeta, que foi contemporâneo lá do rei Ezequias, que a gente falou no último programa. Isaías, ele começa: ai da Etiópia, ai da Síria, ai de não sei quem. Quando ele é levado para o céu e ele enxerga a presença de Deus, ele diz: ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, na hora que ele vê a santidade e a presença de Deus, ele começa a ver: não, para aí, não é eles que estão errados, o primeiro errado sou eu. Estou querendo corrigir os outros e eu estou todo errado aqui. Olha quem é Deus, né? Então, o conhecimento de Deus e a busca da intimidade com Deus vai levar o homem a querer reparar os seus erros. Ao contrário, o pecado leva a você ter desculpa. Tem muita gente na vida pessoal que quer desculpar os seus fracassos olhando para as pessoas do lado, terceiriza a culpa, né? O pessoal começa a usar mesmo que a teologia de Homer Simpson, né? O Homer diz assim: a culpa é minha, eu boto em quem eu quero. Eu boto em quem eu quiser. Tem situações da nossa vida que às vezes é melhor nós pararmos, olharmos para nós mesmos, dentro de nós, e fazermos alguns reparos. Acho que é isso que vem trazer aqui também, né, essa reparação. Mas o que me chama a atenção, assim, ó, vindo para o texto de novo, porque Josias era bem jovem. Sim. Josias tinha 8 anos de idade, né, como nós falamos ali no início, e ele foi um bom rei. Sim. A palavra de Deus nos diz aqui que ele foi um bom rei. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele em todo o tempo ele foi temente a Deus, com 8 anos de idade, e ainda assim, ó, tendo um avô e um pai que não estavam totalmente fora. Pois é, que não traz exemplo. Não tinha exemplo, né? Não tinha exemplo lá do bisavô, lá de Davi, né? Todos voltam para Davi. Pois é, então olha só o quanto Deus, quando Deus quer fazer realmente usar uma pessoa, ele realmente isso ele capacita e faz. É verdade. Só que, claro, também nós temos que nos colocar e estar dentro da vontade dele, né? Mas dando sequência nessa que nós estávamos para nós ir numa ordem aqui na reparação do templo. Então, após Ilquias achar o livro então da lei, Josias vê que o povo realmente não estava fazendo aquilo que deveria ser feito. Então essa parte que o Wellington fala, que ele se entristece quando ele vê que o povo não está fazendo aquilo. Esse ato de rasgar as vestes dele é demonstrar a tristeza dele diante de todo o povo. É isso? Isso nos traz também aquilo que a gente falou, assim, do porquê da série, né? O porquê da série. Quando a gente é muito indagado às vezes assim, o porquê do Velho Testamento, por que eu devo estudar o Velho Testamento se hoje a gente vive o Novo Testamento? O Velho Testamento é a base, né, de toda a profecia, de toda a criação, de tudo do que o homem errou,
né? Principalmente no aspecto quando a gente pensa assim, se já não havia mais um homem justo na terra. Por que devemos estudar os reis? Por que devemos conhecer os reis? Em alguns momentos é indagado, mas é uma parte violenta da história, mas não é a Bíblia em si, toda a história do cristianismo, embora hoje vivemos tempos de que o amor é o que mais é pregado, e justamente coerente, concordo, porém, se tem que ser visto também a questão da ira de Deus e o quanto o homem negligenciou a Deus. Se tu tiver uma boa base disso, tu não vai se deixar influenciar por esses falsos profetas, por essas falsas ideologias, por essas falsas profecias, por essas falsas teologias, né? Quando a gente se remete ao estudo do rei, ao estudo do passado, ao estudo do que eles erraram, a gente vê o quanto a gente às vezes pode se envergonhar diante de atitudes, negligências que nós temos com as escrituras, em não cuidar na nossa saúde espiritual, da nossa saúde no estudo, em ter um bom conhecimento. Quem que nunca entre nós foi indagado sobre algo que não soubesse responder? E aí tu fica naquela questão, poxa, eu já poderia ter lido melhor esse livro, já poderia ter essa resposta um pouco melhor. Porque por diversas vezes o ímpio, aquele que de alguma forma quer estragar o evangelho, quer fazer com que envergonhar aqueles então que o seguem, vai fazer o quê? Vai encontrar meios de te envergonhar, meios de te colocar em uma situação onde tu não tem a resposta. Essa situação no que o rei se refere, poxa, estava escrito. A história estava escrita, a história estava se repetindo, a idolatria vinha, então aquela assim, poxa, o meu avô fez isso. O meu avô trouxe a idolatria, o meu pai trouxe a idolatria. Como que tu ficaria? Qual que de nós aqui na posição de rei, jovem, aproximadamente nesse período de tempo, 20 e poucos anos, tu ainda tá naquele período que tipo, poxa, o meu avô era um rei, o meu pai era um rei, tu tem aquele peso de carregar o reinado, né? A majestade. E aí tu, diante disso, encontra um templo negligenciado, um povo acusando, e com toda a certeza, da mesma forma que nós, com algum líder, a gente fala que não é um bom líder, e a população aponta, o rei era apontado por muitos. E aí que vem a vergonha diante de Deus e a vergonha diante do povo. Então, essa é uma base interessantíssima para sustentar a necessidade de a gente estudar períodos como a gente está estudando agora, de reis, né? O quantos eles erraram. A gente citou tantos reis bons como a gente está citando agora. Alguém que tentou reconstruir. E hoje a gente tem diversos ministérios, diversos pastores sérios e eu observei uma fala de um pastor na internet, onde ele fala que a maior luta dele hoje não está no evangelizar, está no consertar os evangelizados. Porque ele tá o pessoal tá com uma visão distorcida de um evangelho. Dá uma limpada no HD. O evangelho milagroso, o evangelho de que, bom, eu vou pra igreja hoje porque eu preciso trocar de carro amanhã. Né? Sabe, Wellington, que tu trouxe um ponto bem interessante assim, ó, para nós dar, e tu trazer, acho que um pouco melhor o porquê dessa nossa série, né? Realmente assim, ó, realmente essa série Reis e Povos que nós lançamos nessa temporada assim, ó, foi uma série assim que fez eu realmente também buscar conhecimento, buscar me interagir um pouco mais de histórias e fatos assim que a gente entrou mais dentro dos detalhes assim, ó, que eu realmente também não conhecia. E a gente foi se aprofundando, porque o que acontece? A gente também faz o nosso estudo e vai buscar entender um pouco mais das histórias, para estar dentro do contexto aqui, né? Para não estar daqui a pouco dando um balão aqui, né? Eu acho que tu podia, então, trazer um pouco para nós o motivo principal dessa nossa série, nessa temporada também. Isso, então eu remeto novamente àquilo, né? Para a internet hoje seria muito mais viável a gente trazer situações como essa. Quem aqui sabe, né, dos ouvintes, o porquê que tanto o Reino do Norte e o Reino do Sul tinham 20 reis? Sim. Tu dá um corte interessante, sim, né? Veio todo mundo comentando, eu não sabia, verdade, o Reino do Norte, 20 reis. O Reino do Sul, 20 reis. Isso que um terminou 300 anos do outro. Isso, então como que pode isso? A perfeição de Deus,
A gente pode dizer, perfeição de Deus, a justiça de Deus não deu um rei a mais nem para um lado e nem para o outro, né? Seria um fruto de um acaso, para aqueles que acreditam no acaso, a gente criaria uma discussão de horas, com diversas participações, mas o Papo de Fé não é só isso. O Papo de Fé não é só trazer uma curiosidade bíblica. O Papo de Fé é o quê? É trazer uma noção do que é o cristianismo, de como que o cristianismo se desenvolve, qual que é a história por detrás da Bíblia, como que a Bíblia se monta, como que a Bíblia se constrói. A primeira temporada do Papo de Fé, a Bíblia, né? Foi apresentado a Bíblia, os fatores, os principais livros. Depois, na segunda temporada lá, a gente trouxe o quê? Cada livro da Bíblia, como que ele se funciona, por quem que ele foi escrito, qual que é o contexto. Agora a gente falou sobre os reis, que as principais características da construção do Velho Testamento é essa divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte. Até hoje a gente está vendo aí explosão em Israel ataca, Israel não ataca. Claro que não é só um contexto bíblico por trás dali, a gente tem todo um movimento antissemita, a gente tem um movimento do próprio sionismo, geopolítico. Isso, que a gente vê que existe sim uma parte em que Israel exagera em alguns ataques, né? Então nem todo pró-Israel, nem todo pró-Líbano está coerente nisso. A gente tem um estudo por trás disso. Talvez seja um bom tema para uma outra questão. Reis e povos, né? Será que tudo que a gente foi falado aqui no Papo de Fé, será que você não consegue enquadrar um Acabe hoje? Será que tu não encontra um Acabe com o microfone na mão, trazendo idolatria, tentando vender água do Nilo, tentando vender vassoura ungida, tentando extrair dinheiro das pessoas, né? Será que tu não encontra aí pessoas que só, de cada 10 palavras, 9 é dinheiro, 9 é tipo, olha, oferta aqui que tua casa melhora, oferta aqui que isso ganha, tua oferta aqui é 99% oferta. Será que tu não encontra um ganancioso dessa maneira? Será que daí tu, poxa, mas lá atrás tinha reis assim. Será que tu não encontra tu entra dentro de igrejas e templos hoje que são decorados com diversas imagens de ninguém sabe o quê, né? Não dá para entender. E será que é isso mesmo? Será que essas imagens não é a mesma idolatria que vinha? Ou quando a gente se remete ao estudo do templo, do que a gente falou hoje, da reconstrução espiritual, tanto da reconstrução estrutural. Quesitos que a gente falou durante toda a série de altos e baixos, né, Wellington? Isso, então hoje a gente tem assim, se tu acompanhar reis e povos, tu vai ter a capacidade de dizer assim, já aconteceu lá atrás, vem acontecendo, será que eu hoje não estou imerso a isso? Né? Então assim, se já aconteceu lá, olha só, 20 reis, era 4 ruim, 1 bom, 4 ruim, 1 bom, é uma média. É uma média. Tinha um muito bom e vinham os outros, destruíam tudo. É interessante, tem no livro da Bíblia Thompson, aquela Bíblia de estudo, né? Ele tem um gráfico que vai mostrando a decadência, né? Porque vinha ruim, daí melhorava um pouco, daí piorava muito mais, melhorava um pouco. Ele faz um gráfico assim para mostrar que foi decaindo até o exílio. E eu gosto muito de fazer essa ponte, porque assim, ó, parece que não. Mas olha como que a história se repete. Era avisado. Hoje a gente avisa o quê? O Messias vai voltar, vai dar ruim. Cuida o que tu tá fazendo, que pode dar ruim. Lá atrás dizia o quê? Vai vir o exílio. Os caras vão vir aqui, vão botar vocês tudo num cativeiro. Parece que assim, ó, os avisos permanecem e muitos escolhem viver a ignorância. É uma escolha. E nós falamos toda essa nossa temporada só desse período dos reis ali, de um bom período, né? Muitos anos. Muitos anos ali. Então ali é um período grande mesmo. Acho que vai dar 400 anos de silêncio. Davi em torno de 1500, antes de ali a entrada, né? Israel em Canaã 1500 anos, então tu vai ser em torno de 1000 anos quase, um pouquinho mais de 1000 anos, né? O período até o cativeiro. Sim. Então é muito tempo, né? Muito tempo, né? E eu acho que assim, em todas as circunstâncias, acho que fica claro, fica bem simples assim, que todo aquele que agiu com prepotência, arrogância, teve decadência. Sim. Né? O seu reino decaiu, ele se deu mal, e todo aquele que foi humilde
e teve Deus em primeiro lugar, teve essa humildade, ele teve êxito em seu reinado. E eu acho que fica aí uma grande lição, que muitas vezes a soberba e a arrogância é que nos leva à derrota. E as consequências, né, pós-exílio, né, porque o Reino do Norte nunca foi reconstruído, né? O Reino do Sul ainda foi, né, pós-Babilônia. Até agora tem aquela polêmica, ainda hoje existe, né, entre os samaritanos que se misturaram e o povo de Judá que permaneceu casando entre eles e tal, mesmo no cativeiro. E retornaram como judeus, né? Então, por isso chama judeus, né, que é Judá e Benjamim, que são as tribos que permaneceram. Tanto que o exílio dos assírios foi bem pior do que os babilônicos, né? Foi muito mais morte, né? Mas Deus permitiu, Deus entregou, né, os dois reinos nas mãos das duas maiores potências militares que tinha na época, né? Os assírios e os babilônicos. Para nós dar sequência aqui, pastor Jorge, dentro da história do Josias, para nós ir até o final com o Josias e depois nós terminar com ele, ele pediu a Ilquias, então, que perguntasse ao Senhor o que deveriam fazer. E Ilquias, os servos do rei, visitam Hulda, é uma profetisa. Sim, é a profetisa. Porque, na verdade, acontece que, no versículo 8, no versículo 15, tem duas funções ali que são meio ignoradas, né? No versículo 8 vai falar de um homem que era um cronista, né? Desses que escreviam a história. Um historiador daquela época, colega do Wellington, aí, que registrava a história. Depois o 15 vai falar desse Safã, junto com Ilquias, que era um escrivão, que ele recebeu o livro da lei. Aí quando ele recebe o livro da lei, esse Safã leva e lê o livro para o rei, e o rei diz: está tudo errado, né? E aí ele chama e vai consultar a Hulda, essa profetisa. E ela vem e ela entrega aquela palavra que já tinha sido entregue lá por Isaías para o rei Ezequias, né? Que viria esse juízo sobre Israel por causa do pecado da idolatria, mas que não ia acontecer no reinado dele, que ainda iam ter outros reis, depois viria. Aqui se repete, né? Diz: Josias, vai dar ruim esse negócio todo aí, vai ter consequências. Mas o que Josias faz? Ao invés de ficar irritado, brabo com a profetisa, brabo com Deus, ele se humilha, vai jejuar, vai orar, leva o povo a buscar a Deus e pedir a misericórdia de Deus. E isso faz com que traga um conserto sobre a nação, pelo menos durante o tempo do reinado dele, que foi curto, né? E tem um outro ponto forte do reinado dele, que é a grande celebração da Páscoa, né? Sim, vem logo assim. E logo em seguida aí vem, é citado como uma das maiores, né? Depois do período dos juízes, né? Ele celebrou a Páscoa novamente, a libertação do Egito. No programa anterior ali, quando nós falamos do rei Ezequias, ele teve a restauração também. Ele começou, ele voltou a fazer a festa. Trazer a festa da Páscoa. Ele fez uma grande festa. Josias, né? Isso, fez uma grande festa. Isso. E aí, então, é muito parecido, né, com o que a gente falou no programa passado. Um voltou a fazer culto. Josias também é conhecido como ter centralizado novamente o culto ao Deus de Israel. A grande festa, houve uma certa harmonia, né? Houve um período de paz, embora já estava o período da Babilônia, né? Já estava sendo o exílio. E aí já estava começando o conflito, né? Já estava começando aí o conflito. Isso. E aí vem a morte dele, né? Quando ele vem e faz o faraó, ele está fazendo um percurso, né? E ele vai então ter com o faraó, vai lá mexer com o faraó, né? Só que eu não sei, na verdade, eu não saberia dizer. Agora até me surgiu uma curiosidade agora. Se ele não tivesse ido, se teria nesse período ou não. Talvez teríamos mais um rei, ou teria durado mais tempo. Talvez. Pastor Jorge, Josias, ele se intrometeu numa coisa que não era para ele. Foi cutucar num vespeiro, né? Eles tinham alianças militares, ele morre lá em Megido, né? Que era lá no Reino do Norte, onde era já a terra dominada pelos assírios, né? Que Megido fica depois do Monte Carmelo lá. Na palavra ali, a Bíblia diz que Josias vai ao encontro, né? Sim. Ele entrou numa fria ali, né? Mas tudo
todas as coisas têm um propósito, né? Houve a permissão de Deus ali. Mas é interessante, né? Quando fala dessa celebração da Páscoa, dessa festa, que era a primeira festa do ano, que era celebrada no dia 14 do primeiro mês, né? Para lembrar a libertação. A Páscoa é uma festa judaica que celebra a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Né? Isso. É a primeira festa, né? Ela é celebrada no dia 14, que é o meio, né? Porque o mês... vamos lembrar que o ano do calendário judaico ele é um ano lunar, são meses lunares, né? Então, um mês de 28 dias. No dia 14 do Abib, que é o primeiro mês do ano, é celebrada Pêssach, que é a festa da passagem, a festa da Páscoa. E ele mandou preparar isso tudo, né? E quando ele faz essa preparação, faz essa festa, que é a maior festa, vamos dizer, festa que inicia o ano, né? Dos hebreus, ele faz uma festa, como o Hélio está falando, a grande festa, né? Ali, está lá no capítulo 35, né? Fala dessa... 35, versículo 1. Versículo 1, conta a celebração, daí começa a botar que ele restaura os levitas. Olha que diz aqui uma coisa interessante no versículo 3, ó. Ele chama os levitas que ensinavam a todo Israel, ele reúne eles de volta no templo e olha o que diz aqui, ó. Ponde a arca sagrada na casa de Salomão, filho de Davi, a casa que Salomão, filho de Davi, edificou, o rei de Israel edificou. Não tereis mais essa carga sobre vossos ombros. Quer dizer, naquele tempo a arca andava peregrinando por lá. Não era o mandamento de Deus, não. O mandamento de Deus era a arca permanecer no propiciatório ali, no Santo dos Santos. Mas sabe-se lá porque cargas d'água, os levitas andavam com a arca pelo meio do povo lá. É o que entendemos aqui desse versículo 3, que ele manda tirar, guardar no lugar devido, lá no Santo dos Santos, fechá-la ali, agora vocês não precisam mais... É que talvez a gente pode parar para pensar e talvez ter uma opinião, né, que isso não é uma exatidão, devido à grande idolatria dentro do templo, né? Os levitas poderiam ter tirado por causa disso, as estátuas de Baal, né? Sim, talvez levaram de volta para Siló, lá no tabernáculo, sei lá, eles têm que trazer de volta ali, e eles ficavam carregando a arca, porque os levitas é que tinham o encargo de botar aquela vara e carregar sobre os ombros. Não vão precisar mais fazer isso. E não podia empurrar numa rodinha. Não. Tinha que ser deixar bem claro isso. Essa festa, eu fui procurar para ver, assim, ela durou um grande período de dias. Foi uma grande que toda festividade judaica, ela é programada para dias, né? Existe uma média, o pastor pode me ajudar melhor, que conhece semana, né? Mas normalmente são 7 dias, né? 7 ou 8 dias. Eu tinha a informação como 7 dias. Até o outro. Isso. Né? São as festas, essas grandes, né? A Páscoa, a outra que é o Shavuot, que é o Pentecostes e a das cabanas, né? O tabernáculo. São as 3 grandes festas que essas são celebradas em uma semana. Por que uma semana? Porque o pessoal antes tinha que vir lá do norte, outros vinham lá do sul, viajar longe a pé, já tinha um tempo de ida, um tempo de volta, e não ia chegar lá na cidade. E tinha toda aquela questão da proximidade, embora, né? Aquela proximidade do povo, né? Até a arca, demorava um tempo, né? Não, falar com os levitas. E eles vinham lá e ficavam ali acampados. Se consultar com os profetas, levava tempo, né? Uma grande fila, né? Eles aproveitavam aquela reunião toda para fazer tudo que eles tinham que fazer. A gente pegaria a Páscoa, o Pentecoste e o tabernáculo, e tem a das cabanas, né? Tabernáculo, cabana é a mesma, né? Eles têm outras festas menores, que é o Rosh Hashanah, que agora eles mudaram. Por exemplo, agora nós estamos... Vai ser o começo da festa de tabernáculos lá em Israel. Nem sei se vão conseguir fazer, porque está no meio de uma guerra, mas eles fizeram o Rosh Hashanah ontem, né? Foi feito... Ontem. O pôr do sol de ontem terminou o ano novo, né? Mas é engraçado isso aí, porque não sei quando eles mudaram isso. Porque agora, vamos dizer, aqui é o 8º, 9º mês do calendário hebraico. Eles mudaram o ano novo para essa data. O ano novo é lá, perto de março, abril, antes da Páscoa. Mas eles mudaram o ano novo para o começo da festa tabernáculos. É que todo esse conflito que a gente está vivendo hoje aí não é fácil de compreender, não é fácil de estudar, porque assim, dependendo do autor que você vai ler, ele é totalmente pró-Israel.
Sim. Vai ter uma visão. Vai ter uma visão toda para Israel. Há estudos mais aprofundados em relação a toda essa questão do conflito, nós compreendemos que há razões de ambos os lados, né? Isolando a questão dos terroristas, mas é que é uma grande minoria. Né? Não, mas se a gente vê, quando houve quando foi promovido, né, para o lugar das virgens, lá esse cidadão líder do Hezbollah lá, o que aconteceu? No Líbano teve festa, o pessoal estava comemorando lá, porque eles também oprimem o próprio povo deles. Eles não querem. E se você fizer um plebiscito dentro de Israel, porque 30% a 40% da população de Israel são árabes. Pergunta para eles, não querem esse tipo de governo lá, porque eles saíram disso para morar num lugar onde tu pode votar, onde a mulher pode sair sem burca, onde a pessoa pode viver a sua vida tranquila. Eles não querem viver isso. Mas aqueles líderes lá botam essa carga em cima das pessoas. Então, é como tu diz, aí tem uma minoria barulhenta que cria uma carga, oprime e aterroriza tanto o povo de fora como de dentro. Então, ali esse negócio não é uma guerra por território, porque já foi feito várias propostas de entregar território e os caras simplesmente não querem. Mas o total por detrás de tudo isso, existe um interesse de ambas as partes de conquista. Claro. Né? Então já passou aquela questão de somente uma guerra santa, uma questão espiritual ou uma questão profética, e há várias manobras em relação à conquista e abusos de poder, né? De ambos os lados. Israel também já errou. Claro, E aqui, mas toda guerra tem erro, não existe guerra limpa. Nós abrimos preceito para um monte de quesitos. Não dá para entrar nisso aí. Se nós for entrar, tem que ser uma coisa... Se nós entrarmos em detalhes aqui, nós entramos em vários quesitos, né? Mas dando sequência no nosso Josias, vamos para a parte... O Josias aqui entrou numa guerra que não tinha que ter entrado, né? Eu acho que é aí que é o grande erro dele. É um rei que ele morre jovem, né? Ele reinou por 31 anos. O seu reinado começou com 8 anos de idade. É um rei que morre jovem, né? E nos diz ali que depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, então, ter arrumado tudo, ter comemorado essa grande festa que é a Páscoa. Então, são duas coisas aqui, claro, são duas coisas que a gente traz, que é importante que ele faz no reinado dele, que é o quê? Reparar o templo, achar o livro da lei e ver que o povo está fazendo coisas que não estão de acordo com aquilo que Deus queria, que traz na história dele, e essa grande celebração da festa da Páscoa. E a sua morte, que é trágica aqui, onde ele vai se meter numa coisa onde ele não é chamado. E onde os flecheiros atiram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido, né? Eles levam ele de volta a Jerusalém, onde ele falece lá. E a gente pode entender que ele foi a última tábua de salvação espiritual de Israel, né? Depois dali só foi para baixo e não teve mais o que... Ele foi o último ainda que levantou a bandeira. E aí interessante que Jeremias aqui aparece no versículo 25, né, fazendo uma lamentação sobre Josias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, né, porque ele faz várias lamentações. Ele faz aquela do cativeiro, que tem o livro lá depois do livro dele, mas faz uma lamentação também sobre Josias. Estabelece esse costume em Israel, né, de ter as lamentações sobre quando os grandes guerreiros e os homens nobres perdem a vida, né? E ele faz isso. Então é interessante que entra aqui, é citado no versículo 25 desse capítulo 35 de 2 Crônicas, o nome do profeta Jeremias, que a gente tem que ir enquadrando os profetas na linha do tempo. Sim, né? sim. Como aqui já é o fim, quase véspera do cativeiro. Falta 2 reis só. Falta 2 reis para ir para o cativeiro, mas esses 2 reis também tem o reinado curto, porque tanto que o último lá é levado cativo, né? É Joacás e Joaquim. Né? O rei Joaquim é levado, né, para o cativeiro, furam os olhos dele lá, enfim, né? Mas esse rei Josias é lamentado por Jeremias. Foi um bom rei. Foi um bom rei. Pena que durou pouco. Ele, né? Tem a memória, a saudosa memória, como se diz aqui. E é um dos poucos, né?
Entre os 20, eu creio que a gente não vai conseguir tirar mais que 5. A gente vai tirar aí. O vai tirar. Nós fazer uma chave, um fechamento dessa nossa série. Pontos positivos, pontos negativos. Pontos positivos. Eu acho que hoje nós fechamos com os reis, né? Sim, fechamos com os reis. Eu acho que a partir dos próximos Papos de Fé a gente vai ter um ritmo já próximo de final de ano. Teria essa questão do levado a cativos a gente pode fazer um especial sobre o cativeiro, um especial sobre a Babilônia, um especial sobre Assírios. Vamos vir temos mais que questões mais objetivas de um programa. Mas a gente compreende que essa série trouxe o quê? Unificação. A gente começou pela unificação de Israel. A gente teve um grande rei, a gente teve um grande rei sábio, a gente teve um grande rei político que unificou os povos, fez grandes alianças, trouxe paz, estruturou Israel para ser uma das maiores nações. Porém, houve a divisão por ordem de Deus. Sim. Houve 2 reinos. Obviamente, a gente teve o reino do sul mais destacado assim pela capital, pelo templo, pelo legado de Davi, legado de Salomão. Tem uma questão mais visionária aí, mas a gente vai ver 2 reinos que tiveram 20 reis cada. Ambos tiveram conflitos internos, ambos tiveram rebeliões, reis péssimos, alguns reis meia boca, medianos. Um que outro bom. Né? E a gente teve o quê? Principais pontos: afastamento de Deus completo, idolatria, rebelião e pontos positivos. Tivemos a redenção, a gente viu que o homem voltou a ter a oportunidade de se redimir com Deus. A gente viu a misericórdia de Deus dizendo: beleza, erraram até aqui, vamos começar de novo, tu vai colher isso aqui de ruim, mas depois tá de boa. Né? E a gente pegando os 20 reis, pegando os 2 reinados, a gente vê a capacidade do homem ser burro. O homem é muito bom em ser burro. Né? O homem é assim, ó, ele faz força. Ele faz força e assim, executa muito bem isso. Por quê? Faz com êxito. A gente tem um livro que conta a história. Isso. Aquele cara fez isso. E você vai lá e faz igual. Então assim, tu escolher ser burro. Né? Tu escolher ser burro. Falhar é normal. Mas escolher idolatria, escolher falsos ídolos, escolher feitiçaria, não tem explicação. Tu tem um livro, tem uma explicação. Tu já tem o exemplo, Isso. E o mais interessante disso tudo, que hoje, eu, por exemplo, o pastor conhece, eu não. Eu não fui lá ver o Templo de Davi. Mas essa galera viu. Essa galera conversou com gente que conheceu Davi. O meu avô foi um dos valentes de Davi. O meu avô serviu Salomão. Tu tá falando com a galera que viu esses caras. Tu tá falando com a galera que viu os 400 profetas de Baal cair. Mas tu viu que não vi. Mas ainda prefiro Baal. Não tem explicação. Então, assim, trouxemos a série, trouxemos a capacidade de que o homem tem em negligenciar e errar. Eu acho que, para mim, a série Reis é o que mais marca, né? A capacidade do homem em errar sabendo o caminho certo. Sabendo o caminho certo. É que, a verdade, isso tudo vem da questão de você trocar o eterno pelo imediato, né? O ser humano tem essa característica, ele busca sempre o prazer imediato, um lucro imediato. Por que tem tanto golpista no mundo? Porque tem um monte de gente gananciosa. Se não existisse ganância, não tinha como cair em golpe, né? Só bobo, né? Não, mas o bobo é ganancioso. Ele não vai para perder, ele acha que ele vai dar um golpe no golpista. O golpista sempre vende essa ilusão, né? Como esses negócios que lucro fácil, né? Hoje em dia, hoje vem tal do tigrinho, aí tu entra com 10 pila e sai com 3 mil, e aí vem um monte de depoimento, aí o cara te enrola, a pessoa gasta 5 mil ali no tigrinho e não ganha nada. Mas então você já me dizer que o tigrinho é golpe? Eu não, eu nem sei, porque eu só vejo o tigrinho de propaganda e dos comentários que fazem. Mas eu digo assim, todo golpe é assim, né? Eu me lembro, uma vez, tinha lá em Porto Alegre, era famoso, né?
o golpe do bilhete de loteria. O cara pegava um bilhete, porque naquela época não tinha Mega Sena, não tinha nada. Tu tinha o bilhetezinho ali. O cara pegava e pintava um númerozinho e vinha com... Olha aqui, ó, ganhei. Só que eu não tenho tempo de ir lá trocar. Então, aqui eu tenho 100 mil. Eu te vendo por 3 mil. Eu não tenho como lá, não tem nem CPF, não tenho conta. Não. Aí o cara, vou ganhar um monte. Assina aqui, não sei o que. O cara assinava, dava lá o dinheiro pro outro. Quando ia lá trocar, era falso o bilhete. Aí o cara tomava achar o cara nunca mais achava. E hoje vem de golpe de vários tipos. Eu me lembro um cara que chegava assim, ó. Eu vi várias vezes tentaram me aplicar esse golpe aí. O cara, para um pouquinho. Eu quero te vender aqui, eu tô apertado, eu quero vender minha aliança de ouro. Aí vinha um assim, chegava junto, sabe? Não, eu entendo, eu trabalho com isso. Aí acendia um palito de fósforo assim, botava na aliança e botava assim, é ouro puro mesmo. Não, essa aliança aí, vamos dizer que uma aliança valia 800, eu te vendo por 100 pila aqui. E aí chegava outro, não, essa aí é quente mesmo. E era 3, 4, chegava na tua volta, sabe? E se tu fosse trouxa, tu ia comprar mesmo. Mas capaz o cara vai vender uma aliança de 1.000 por 100 pila. Isso aí é golpe, né? Isso é golpe. Na minha cabeça já sabia que era isso. Eu não caio nisso porque não tem essa ganância de querer arrancar dinheiro do cara. Outro golpe fácil, né, que davam, não sei se vocês já devem ter visto, todo mundo deve ter sido procurado por esse golpe. O cara diz, não, eu tenho que comprar uma passagem, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir lá na rodoviária e falta tanto para eu comprar passagem de ônibus. Quando ali em Santo Ângelo a igreja era bem no centro. Esses aí eu ajudei uns quantos. A nossa casa era do lado da igreja, a casa pastoral. Toda hora chegava um vivente desse lá para mim e disse, pastor, eu sou da igreja tal, lá de Santa Rosa, eu preciso de uma passagem. Não tem problema, vão lá na rodoviária, eu compro a passagem para ti. Aí fico lá esperando o ônibus contigo. Fico lá, te boto no ônibus lá. Mas os caras saíam fininho, disparavam, né? Então, o golpe que existe, né? É porque as pessoas... Uma vez, contar outra de golpe, hein? Chegou um cara lá e me disse que tinha... Lá em Santo Ângelo também. Chegou lá na igreja e veio... pastor, tal... Tô precisando de um dinheiro para ir lá perto de Pato Branco, numa cidade lá do interior, porque eu achei lá um pote de ouro e tem as moedas da rainha, as libras esterlinas. Tem tantas moedas lá. E eu só preciso... um valor como hoje, assim, tipo uns R$1.000... Vou lá e pegamos as moedas lá e o senhor vai ganhar uma fortuna com isso aí, eu vou ajudar a igreja aqui e tal. Eu digo, tá bom, mas tá onde isso aí e tal? Tá na casa do meu parente lá, não sei o quê. Eu digo, tá, mas então é fácil, cara, vamos ligar para ele, pede para ele pegar 2 moedas dessas, vender, ele manda o dinheiro para cá e eu te dou o dinheiro, não quero nada. Ele manda 2 moedas, dá mais do que tu quer aí. Ele vende lá e eu já te passo o dinheiro. O senhor é bem esperto, né? Aí o cara mudou de conversa totalmente. Mas o senhor também quer só destruir os golpezinhos. Aí uma semana um colega meu ligou, mas recebi uma visita, o cara quer dinheiro aí, eu vou com ele lá no Paraná, vamos ganhar um monte de dinheiro. Eu digo, cai fora, é golpe, cara. Tá, mas pelo menos R$10 vale a história, né? Vale. Pô, o cara ter toda essa criatividade, pelo menos 10. Ele me disse, eu fui na casa dele, o cara tava vivendo num tipo um cortiço lá e passando fome mesmo. Eu fui lá, comprei uma cesta básica e dei pra ele, né? Pra esposa dele, nem pra ele. Digo, toma aqui, vocês comerem aí, terem o que comer, e precisa de remédio. Isso aí a gente não nega de ajudar ninguém. Claro. Mas agora o cara não precisa me dar um golpe para isso. É só ele pedir ajuda para aquilo que ele precisa, que a gente vai resolver. São várias situações agora, e circunstâncias. É o que estamos falando aqui, ó. As pessoas erram. Elas não querem estudar o passado, né? A gente sabe que o Adolfo lá da Alemanha, né, que foi primeiro-ministro da Alemanha, depois foi o Führer, né? Ele caiu no mesmo erro que Napoleão tinha caído. O general Inverno lá na Rússia não leu a história. Então, a história existe pra gente não repetir os erros. E caiu num golpe, né? Não, caiu num golpe. Caiu num golpe, golpe dos balão. A gente tem que entender que o passado, a história bíblica, a história secular, ela está aí escrita para a gente não repetir os mesmos erros que os antigos fizeram. Mas o ser humano, infelizmente, ele não quer estudar
e ele se estuda e não quer prestar atenção. E vai de novo no Claro mesmo... que assim, né, pastor Jorge? O Wellington também, ele tava falando aqui dos pontos positivos, os pontos negativos. O Wellington frisou bem bacana, bem legal a ideia do que eles estavam inseridos lá no contexto. Eles viveram na época e estavam dentro do contexto que nós estamos falando da história deles, né? Claro que o que reflete para nós aqui é nós procurar, nós também fazermos as coisas corretas, da forma correta que deve de ser. Então é isso. Qual que é a forma idolatria, tô fora. Né? Algumas coisas nós temos que nos abster e outras nós buscar mais. Isso. Né? Só que também nós temos que cuidar para também nós não errarmos. Não. A gente não precisa... Porque hoje nós vivemos num outro contexto. Não, eu não tenho que fazer a mesma coisa que ele, botar a Arca da Aliança lá. Não tem que fazer isso, né? Mas só que daqui a pouco... Agora, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que não errar. Nós vivemos num outro contexto. Daqui a pouco eu idolatro outra coisa. Daqui a pouco eu estou idolatrando essa caneca. É que idolatra uma pessoa, um artista, um influencer. Eu estou idolatrando o Ayrton, meu amigo. Eu remeto mais uma vez à importância do estudo do Velho Testamento. Hoje, uma pesquisa rasa em meios digitais, redes sociais, tu vai encontrar pessoas que são doentes mentais dizendo que estão tendo aula com Moisés de como invocar arcanjo. Olha só. Qual que é a base para isso? Loucura? Charlatanismo? Né? O cara que quer montar um hospital espiritual. Eu, por um momento, eu até achei que fosse alguém fazendo um humor. Sim. Falei, não. Eu acho que até para ser idiota tem limite, né? Sim. A não ser que tu seja aquele tipo de pessoa que desde jovem diz assim, nossa, eu quero ser um idiota. O meu sonho, meu pai e minha mãe me fizeram para mim ser um completo ignorante, motivo de chacota. E o cara pega e me fala que, seriamente, que é um enviado de outros planetas, que está chegando para trazer o evangelho verdadeiro e que ele quer montar e está convocando pessoas para montar um hospital espiritual para dar amparo a pessoas das outras vidas que vêm. Cara, é uma teologia completamente nova. E acredito que deve de ter vários seguidores. E tem seguidores. Até o Henrique Cristo tem, né? Então, aí eu te digo, por que tem que ter? Porque hoje a gente está vivendo um período de muita perseguição à igreja, não aquela perseguição de morte já vista, mas de chacota e piada. Sim. Né? E aí também existe uma frente teológica a ser levantada do amor pleno, né? Até que ponto Deus trata com essas pessoas? Aí é uma questão, eu acho que até demora um pouquinho, né? Porque aqui, em todas as circunstâncias, Deus tratou com o povo. Sim, mas é que a semente tem uma colheita, né? A semente sempre tem colheita. Para nós que já temos uma visão concreta, a gente sabe que... No contexto a gente sabe que já está decretado o fim. O fim dele não herdará o reino. Certamente. Não, e Paulo previu isso. A gente lê a carta de Timóteo, diz, nos últimos tempos virão assim. Isso. E aquelas pessoas que têm comichão no ouvido vão atrás desses ensinos errados. Eu até manifestei essa opinião um dia e eu entendo o ponto da pessoa que me falou, dizendo, mas você não pode julgar. Falei, cara, eu não estou julgando, eu estou aplicando o que está na palavra. Claro. Se aqueles que praticam feitiçaria, idolatria, os mentirosos não herdarão o reino do céu. Eu não tô julgando, eu tô dizendo a palavra está julgando. Se o cara está dizendo que está tendo aula com Moisés e a Bíblia fala que não se deve consultar os mortos, pronto. É só somar 1 mais 1. Sim. Não sou eu que estou criando teoria, eu estou aplicando pelo menos a Bíblia. O final dos tempos, haveria falsos profetas, haveria sinais. Um cara desse é lunático. Enganaria muitos. Esse aí de não julgar é uma baita fake news também, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que julgar até os anjos. Então, o não julgar é o seguinte, que eu não posso nunca dizer assim, o fulano vai para o céu, o fulano vai para o inferno. Isso eu não posso dizer, porque no último minuto da vida do cara, lá no último segundo, ele tem chance de se arrepender. Então, eu não tenho como dizer... O cara foi pro céu, foi pro inferno. Quem pode dizer isso é Deus. Do julgamento, né? Isso é julgar, né? Agora, arbitrar situações erradas, né? Combater erros, enganos. A própria palavra, o apóstolo Paulo, nas cartas dele, o que mais fez foi combater erros doutrinários, enganos. Então, ele estaria errado por isso, né? Então, as pessoas confundem esse negócio de julgar com isso. A própria Bíblia diz, né? Quando as pessoas entram em questão com o juiz, aí... Um irmão leva o outro para o tribunal, né? Diz assim, não tem um sábio entre vocês para julgar essa questão aí, né? Vocês têm que se expor diante de um ímpio aí que nem conhece a verdade. Então, quer dizer, a igreja julgava até causas
E não deixa de ser uma atribuição do pastoreio hoje. Sim. Né? Conseguir mediar um conflito. Agora, o Paulo, ele esclarece bem assim, ó. Quando alguém errar, você que é espiritual, repreende o tal com espírito de mansidão. Quer dizer, você não vai julgar a pessoa, você vai tentar recuperar a pessoa, vai amar ela, vai cuidar dela e vai dizer, ó, filho, se você seguir nesse caminho aqui vai dar ruim. Sai dessa, porque essa aí não é boa para ti. É esse que aí, tu tá me julgando. Não tô te julgando, tô te ensinando, cara. Isso aqui tá aqui na Bíblia, olha aqui, é furada. Se tu entrar por esse caminho, vai dar ruim. Então sai logo quanto puder desse caminho aí e entra no caminho. O senhor, como pastor, acho que passa por várias situações. Direto. Direto. Então, teoricamente, eu tava com um anúncio separado de comprar um terreninho de frente pro Nilo. Opa! Isso aí não vai dar bom, acho, né? Acho que é golpe, né? Acho que não. Mas eu poderia comprar, vai que não é, né? Vai que não é, né? E tem situações assim que as pessoas elas estão realmente iludidas com aquilo e estão num caminho de erro. Estão num caminho de erro e num caminho de trevas, de escuridão e normalmente, às vezes, ainda colocam a culpa nos outros e em Deus. Na igreja. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Mas assim, eu acho que essa nossa série, ela, pra mim, assim, ela me traz aquilo que eu sempre digo, assim, eu acho que quando nós agimos com soberba, quando nós agimos com arrogância, donos da verdade, ou que soubemos, né? É onde que muitas vezes nós cometemos o erro e caímos num abismo. Mas se nós tivermos humildade em nosso coração, reconhecemos que há um ser maior que nós, que é Deus, e confiarmos nele e colocarmos o nosso caminho, que é o quê? É seguindo as Escrituras, né, Wellington? Estamos dentro da vontade dele. Qual que é essa vontade dele? É estar nos caminhos do Pai? Oração, comunhão, leitura da palavra. Jejum. Estamos voltados na vontade dele, fazendo bem, praticando bem, não sendo pessoas falsas, não sendo pessoas mentirosas, não sendo pessoas arrogantes, mas reconhecendo que Deus ele é maior em nossas vidas. Eu acho que a nossa série Reis e Povos nós encerramos hoje, fechamos hoje acho que com êxito, né? E eu queria deixar aqui então a minha consideração dizendo que eu acho que devemos ter Deus como nosso grande guia espiritual na nossa vida, né? Como sendo humildes e tementes a Ele, que com certeza teremos êxito em tudo aquilo que nós colocamos a nossa mão e a planta do nosso pé. Eu queria então passar aqui para o Wellington dar o seu boa noite, as suas considerações finais, uns 15, 20 minutos de considerações finais. Eu acho que eu já utilizei esses 15, 20 minutos fazendo já consideração. Então eu deixo aqui. Uma outra janela. o Cristian já deu um salto na cadeira. Pensou assim, vai que é verdade, tá amarrado em nome de Jesus. Ele corta o microfone. Ele corta o microfone. Acaba a luz. Liga a rádio. Mas friso mais uma vez que da importância de nós termos uma boa consciência e sabedoria em relação ao Velho Testamento, ao período, né, dos reis que a gente falou, e aí eu tenho um grande ensinamento do que não se deve fazer principalmente, mas também tem um grande ponto que para mim é o que mais se destaca, que é a capacidade de tu reconhecer o teu erro e pedir o teu perdão, como o pastor sustenta, até o último suspiro que você tiver, há a possibilidade de uma redenção. Então, é o grande ideal do Velho Testamento, tu ter essa base, esse conhecimento da estrutura da fé. E vamos encerrando essa temporada, mas posterior a gente vai organizar alguns eventos, algumas temáticas em especial, né? Principalmente nessa questão de final de ano. E aí, com certeza, para o próximo ano aí, a gente vai ter uma nova temporada aí, talvez mais 4 meses de uma temporada só, posterior outra, e assim a gente vai indo. Então já deixo aqui meu cordial boa noite e muito obrigado por mais uma temporada. Aí. Pois é, acima de tudo o que a gente tem que fazer sempre é estar aprendendo, né? Ser ensinável e deixar a palavra nos ensinar. Então, esse livro dos reis foi um momento agradável de ensino, de aprendizado,
E vamos ficar com isso no nosso coração. Boa noite e até a próxima. Pastor Jorge, despede nós e ora por nós, a favor. Sim. Pai amado, nós queremos te dar graças, Senhor, por esta noite, por esse tempo especial, pelas pessoas que estão nos ouvindo, por aqueles que hão de nos escutar ainda. Que chegue essa mensagem com graça, que possa alcançar a pessoa que está passando por um momento de dificuldade, de aflição, aquele que está talvez perdido, sem achar um sentido para a sua vida. Encontre em Ti esse sentido verdadeiro e renove a sua fé. Oramos e te agradecemos pela vida do Vitor, pela vida do Wellington, pela vida do Marco, pela vida do Christian, do Paulo Júnior, que nos abençoa sempre com a sua presença. Que o Senhor esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.